Muito bem, vamos começar mais uma live. O assunto de hoje é bem interessante, é uma das dificuldades que eu mais vejo no consultório. Tem muita gente que se propõe a fazer um programa ou de emagrecimento, ou realmente se propõe a organizar a alimentação, né? E começa bem o dia, e aí chega no final do dia, chega em casa e não sabe o que preparar, não sabe o que comer, não sabe como se organizar, e aí põe tudo a perder, né? Todo esse processo do dia, que começa mais ou menos bem, aí vai para o almoço bem legal e tal, se controla na tarde, chega em casa, se perde aí no processo de consumir coisas que não poderia, que não deveria naquele momento, e isso não acontece uma vez na semana, isso acontece todos os dias. Esse é o problema. A gente acaba tendo essa falha, né, recorrente, e aí quando chega no final da semana, a gente, na verdade, não ficou patinando, né, não melhorou nada, não organizou nada, e não mudou nada, né, nem hábitos, nem rotina, e, enfim, nem o resultado, né, porque a gente tem aquela sensação de que gerou muito esforço, né, se controlar, se organizar, enfim, seguir lá um plano, alguma coisa assim, e chega no final da semana, a gente vê que não deu certo, né, a gente acaba não tendo o resultado que a gente gostaria, e isso é muito frustrante. E isso, o que acontece, na verdade, né? A gente acaba tendo momentos do dia mais restritivos, e aí, né? Será que a gente precisa ser tão restritivo assim em alguns horários? E em outros a gente sobrecarrega o organismo, né? Será que precisa ser assim? Será que a gente não consegue chegar no meio termo? Mas, enfim, isso também é um assunto para um outro encontro, e o assunto de hoje é como se organizar no final do dia para terminar o dia bem, né? A gente começa bem o dia, a gente se controla legal no almoço, se organiza legal no almoço, e chega à noite, no final do dia, a gente põe tudo a perder. E essa é uma dificuldade e eu vejo que assim, é exatamente nesse ponto que as pessoas acabam é, patinando, né, no resultado, desde mudança de hábito até resultado a nível de composição corporal. Eu tô me controlando para perder peso, mas faço, me proponho a me organizar, mas não consigo sair, né, a balança não consigo ter resultado, né? Bom, vamos lá, gente. O que eu vejo no meu dia a dia? Eu acho que as pessoas, elas têm, sim, uma consciência do que devem, do que não devem, do que seria legal, do que não seria legal de consumir no dia a dia, mas eu vejo que quando chega a hora da noite, é onde se perde a dinâmica, né? A gente começa bem o dia, se organiza, faz eventualmente algum lanchinho, ok, almoça bem, passa a tarde se controlando, chega à noite, perde tudo que conseguiu, né, conquistar durante o dia, essa disciplina, né, de se organizar, chega à noite, se perde. E aí acaba caindo em preparações ou industrializadas, porque é prático, ou come, ou pede uma comida pronta, e aí acaba vindo com farinha, com gordura, com não sei o quê, e aí desequilibra todo a proposta, né, de seguir uma alimentação legal durante a semana. Na verdade, a gente não deve seguir uma alimentação legal durante a semana não deve ser assim, né? A gente tem que buscar um caminho do meio onde a gente consiga organizar nossos hábitos alimentares, que seja confortável, que a gente consiga e que seja saudável, né? Então, esse é o grande desafio, e é o grande desafio que eu tenho também como, né, como papel de profissional da área da nutrição, de ajudar vocês a entenderem o que é o caminho do meio, porque para cada um é de um jeito, mas o que eu vejo hoje como a grande necessidade, assim, porque acho que tem muita gente
num extremo, né, num extremo procurando alternativas para emagrecer, para se detoxificar, para chegar no equilíbrio da saúde. Eu vejo que tem muita gente inflamada, muita gente, né, tipo pré-diabético, gente com problema de dislipidemia, colesterol alto, problema de pressão, e são doenças, né, que quando começa a dar sinais, ainda não estão 100% instaladas e não dependem 100% de medicamentos para controlar, a gente consegue reverter tudo isso com mudando o padrão alimentar, mudando hábitos alimentares. Então, eu acho que essa necessidade de comunicar isso, que é importante a gente sim olhar para isso, é importante sim a gente se organizar, isso está diretamente relacionado, essas doenças mais inflamatórias e crônicas, elas estão diretamente relacionadas com o padrão alimentar. Então, além de a gente conseguir, se a gente mudar antes delas chegarem, a gente consegue prevenir, e se elas já estão ali perto de chegar, né, e a gente está vendo, isso são dados, né, de cada vez mais gente jovem ficando doente, né, então esse é um ponto que é assustador, né, às vezes, assim, a gente vê não só adolescentes, mas crianças e adultos jovens, né, ficando doentes e tendo problemas de saúde bem importantes aí, e a gente consegue, né, assim, acho que o mais importante é a gente entender que a gente consegue prevenir e a gente consegue reverter, se a gente mudar o padrão alimentar. A gente teve, né, muita gente, a gente teve um aumento de pessoas, né, numa condição mais inflamada, né, nesse último ano, né, e a gente acha sempre desculpas para isso, porque tem a pandemia, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu fiquei depressivo, porque eu fiquei ansioso, porque eu não sei o quê. Sim, né, são condições que influenciam também, então, o fato de ganhar peso ou se desequilibrar, né, sistematicamente no nosso sistema, no organismo, tem uma relação, sim, né, com vários fatores, mas um dos pilares importantes que eu vejo que causa esse desequilíbrio, porque eu posso estar emocionalmente desequilibrada, eu posso ter uma predisposição genética, mas um dos pilares mais importantes para esse desequilíbrio é o padrão alimentar. Então, se a gente consegue achar esse caminho do meio, o que é bom para mim, eu consigo conduzir, né, essa minha alimentação para um caminho mais fácil, para um caminho gostoso, para um caminho que vai me trazer benefícios, né, para a minha vida e longevidade. Eu acho que esse é o grande desafio também, né, porque a gente vê um padrão hoje, que é um padrão que está envelhecendo as pessoas, né, está envelhecendo mais antecipadamente, porque é um padrão inflamatório, oxidativo. Isso tem deixado as pessoas doentes, né, com mais problemas de saúde precocemente. Então, isso está envelhecendo muito. Então, a gente tem que olhar para isso, né? E a solução está no padrão alimentar. E, voltando ao assunto de hoje, né, porque a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas voltando para o assunto de hoje, eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é chegar no final do dia e se alimentar bem. Porque a gente começa o dia, ok, vamos lá, começar um café da manhã legal, eu vou falar de café da manhã em algum momento, o almoço, né, eu sempre trago simples sugestões, mas e a janta, né? Como que eu vou fazer a janta legal? Aí eu vou trazer para vocês propostas, né, de receitas, de sugestões, mas antes disso, antes de vocês pegarem as receitas que eu bolei e vou trazer para vocês, eu acho que é importante vocês entenderem o princípio de montar refeições legais. A gente tem que se planejar, claro, tem vários processos para chegar hoje, agora, né, com vocês, preparar uma refeição legal, uma janta legal. Teve um processo, né, então existe um planejamento prévio, existe sim uma intenção de organizar ali os ingredientes para que seja uma refeição equilibrada. E eu queria compartilhar rapidamente com vocês, para a gente logo em seguida já ir para as receitas e eu já vou dando dicas para vocês. Bom, quando eu falo num processo de emagrecimento, de desinflamação, de melhora de composição corporal e de, né, melhorar minha saúde, melhorar a minha condição, né, de diminuir inchaço, diminuir dor, tudo isso, eu preciso pensar que eu preciso retirar alimentos que estão me inflamando. Isso é o ponto de partida básico,
né? E quando eu falo de retirar, eu tenho que falar de retirar alimentos que são industrializados, ricos em substâncias que me inflamam, né? Então, corantes, conservantes, acidulantes, tudo isso são ingredientes que não devem fazer parte agora. Então, a gente tem que tirar, a gente tem que diminuir a nossa exposição a essas substâncias, né? Isso é fato. Então, a gente já parte do princípio que a gente tem que começar a comer comida de verdade, comer comida, né, feita em casa, comida mais caseira. Aí, tudo bem, entendendo isso, a gente tem que pensar que a gente tem que tirar o que está me deixando inflamado, excessos. Os excessos me deixam inflamado. Excessos de quê? De gordura, de farinha, de açúcar. Proteína animal em excesso é extremamente inflamatório, né? O excesso de ferro de proteína animal, ele inflama o meu corpo, inflama o nosso organismo, e isso gera radicais livres e desequilibra um monte de coisa. E os excessos inflamam e a falta também inflama. Falta de quê? Falta de vitaminas, minerais e fibras, ou seja, falta de planta, porque eu só consigo vitaminas e minerais e fibras de uma forma equilibrada, né, comendo planta. E a planta, além de me dar vitamina e mineral, ela me dá substâncias ativas, princípios bioativos presentes nelas, né, de fitoquímicos, são substâncias presentes nessas plantas que me ajudam a proteger minha célula, me ajudam a desinflamar, né? Então a gente pode falar aí, né, pensando em plantas, não só vegetais e frutas, mas em especiarias, né? Então a gente fala de cúrcuma, a gente vai falar de coentro, a gente tem cardamomo, a gente pode usar alecrim. Então as plantas, de um modo geral, elas fazem parte, precisam fazer parte do nosso dia a dia, elas ajudam muito o meu organismo a se equilibrar. Então, quando eu penso em montar uma refeição, eu preciso pensar nesses princípios, né? Do que eu preciso colocar, do que eu preciso tirar, né? Tá bom, Isabela, beleza, entendi que eu preciso tirar um monte de coisa, mas quando eu vou montar uma refeição e eu vou pensar, eu tô tirando proteína animal, o que eu vou colocar no lugar? Proteína vegetal. Aonde eu tenho proteína vegetal? Nas leguminosas. E eu vou mostrar para vocês como a gente constrói refeições à base de proteína vegetal muito, muito gostosa, equilibrada, saudável, leve, de fácil digestibilidade, com muito nutriente. Essa é a ideia de hoje. Legal, eu tiro carboidratos, açúcar, sim, a gente não precisa desses carboidratos, desse tipo de ingrediente, de nutriente agora, a gente vai colocar outros. Vai faltar? Não, não vai faltar. Então, é importante entender que a gente precisa equilibrar isso. Então, vamos lá. Se eu preciso consumir proteína animal 3 vezes por dia, porque é o padrão hoje de todo mundo, você come no café da manhã, ovo, o almoço, uma carne, e à noite outra proteína animal. Preciso? Não. Então, esse padrão de comer várias vezes ao dia proteína animal tem deixado muita gente doente. Então, é exatamente esse ponto que eu queria chegar com vocês, e exatamente pensando nisso e trazendo essa ideia de construção de refeição que eu quero compartilhar com vocês. Bom, a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre função de cada grupo alimentar, não é, né? Então, se quem vem acompanhando já tem uma ideia do que eu estou falando, mas a ideia hoje, então, é pegar esses elementos, o que faz parte realmente de uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, ou seja, uma alimentação detoxificante. Então, a gente basicamente vai usar como fonte de proteína a proteína vegetal, então leguminosas. Fontes de energia, a gente vai usar carboidratos vindos de tubérculos, por exemplo. A gente vai ter, enfim, cereal integral também pode ser. E a gente tem muitas vitaminas e minerais vindo dos vegetais. A base das nossas preparações vai ser a base de planta, de vegetais. Combinado? Bom, vamos lá. Pensando, então, o que seria agradável e legal consumir numa condição que a gente está hoje, né? A gente está numa noite fria, uma semana fria, então sopa sempre cai bem, super cai bem, independente se está frio ou não. Então, acho que vale super a pena pensar em receitas, né? Sopas, por exemplo, mesmo né, no dias mais quentes também cai bem. Por quê?
porque tem uma fácil, é fácil preparar, a gente pode se planejar para ter sempre uma sopinha pronta, então, desde na hora de finalizar, deixar os ingredientes meio al dentes, porque eu vou congelar, eu posso congelar essas sopas depois delas prontas para outras refeições. Então, eu consigo elaborar coisas legais, né, com ingredientes fáceis, gente, sem ficar inventando nada disso. Mas eu também sei, né, porque é uma queixa que eu ouço muito, pô, mas vou comer só uma sopa? Então, só uma sopa às vezes, né, dependendo, para mim, tudo bem, mas para muita gente não é, tudo bem, precisa de mais alguma coisa. E aí não adianta comer uma sopa e um pão com um queijo quente, por exemplo, que não rola. Então, a gente tem que pensar em alternativas também com esse aporte proteico interessante e que vai me agradar e tem que ser agradável. E aí eu trouxe como sugestão, na verdade, a gente vai fazer uma quiche bem legal, também com proteína vegetal e tudo mais. Eu vou explicando para vocês cada elemento que vai fazer parte das receitas e finalidades e função. E tudo isso 100% à base de plantas e 100% saboroso, delicioso. E é isso. Vamos lá, então, vamos começar as receitas. Vamos lá. Bom, o que eu trouxe aqui como elemento da sopa, né? Eu pensei em uma leguminosa, que é muito fácil, prático, né? De se organizar para ter ela meio pronta na hora da janta. Se eu vou chegar em casa, eu vou preparar uma sopa, como que eu vou preparar? Então, pensando nessa dinâmica, o que eu fiz hoje? Na hora do meu almoço, eu já deixei, né, alguns pré-preparos prontos. Então, o que eu preciso? Eu tenho uma lentilha que eu deixei de molho na hora do almoço até a tarde. Aí, para a segunda receita, eu também já cozinhei algumas coisas que eu vou falar para vocês. E aí, cheguei em casa, enquanto a lentilha cozinhava, eu fui picando aqui os vegetais que vão compor a minha sopa, de lentilha com legumes. Então, eu tenho aqui como fonte de carboidrato a mandioquinha, eu tenho a cenoura, aí eu tenho abobrinha, vagem, enfim, essa brincadeira, né, que eu acho que é uma brincadeira legal, é pensar em cor, textura. Então, quanto mais, né, não deixar tudo muito mole não é legal, fazer tudo verde também não é legal, fazer tudo, sabe, assim, tipo monocromático também não é legal. Então, é legal brincar com cores, deixar colorido, que aí a gente garante, né, uma quantidade maior de nutrientes. O que eu trouxe de diferente para essa sopa, para me dar um tchan diferente, eu trouxe tofu defumado. Então, eu vou, né, ele vai me dar um sabor, um aroma aí legal de defumado. Mas, basicamente, gente, é isso. E aí, a base dessa sopa, em termos de sabor, a base, eu gosto de brincar com sabores, né? Então, e aí a gente juntando elementos, princípios ativos de determinadas plantas, junto com uma preparação dessa, eu potencializo o resultado de detox, por exemplo. Então, essa sopa eu vou usar coentro semente, eu particularmente gosto, não precisa usar muito, né? Eu acho que ele tem um efeito quelante de metais pesados, por exemplo, né? O coentro em si, e ele tem um efeito digestivo muito legal. Então, ter, né, essa erva, no caso aqui em forma de semente, fazendo parte dessas receitas, é legal, né? Então, a gente pode ter esse resultado, né, de sabor, mas também o resultado de melhora, né, de aumentar, por exemplo, a detoxificação do fígado, né? Quando a gente fala de detox, a gente está basicamente falando de fígado e intestino. Então, quando a gente ajuda os nossos órgãos, né, o nosso organismo a se detoxificar, a gente melhora muita coisa, a gente desinflama, a gente desincha, né? Tudo funciona melhor. Inclusive, quando a gente tira a toxina do nosso corpo, a nossa mente fica mais clara. É incrível isso, é muito legal todo esse processo. Bom, basicamente eu vou refogar alho e cebola. A base pode ser muito simples, porque daí eu consigo trabalhar e brincar com sabores, com ervas, especiarias e tudo mais.
pouquinho de alho. E eu gosto, nesse momento, também já de colocar semente, né? Quando eu tô falando de semente, eu preciso de um calor maior para extrair aí os óleos essenciais das sementes, né? Se eu estivesse usando aqui erva doce, poderia colocar erva doce nessa sopa, também ficaria legal. Também tem um efeito digestório interessante, cominho, poderia colocar, tipo, semente, basicamente que eu me lembro, estou olhando minhas sementes aqui, o que eu tenho, né? Erva doce, cominho, daria para colocar nesse momento, para eu ter esse calor que me ajuda a extrair os óleos essenciais. Se eu tivesse em pó, se eu tivesse com a especiaria em pó, não preciso colocar agora, posso colocar no final, que aí o próprio cozimento da sopa já me extrai esse princípio ativo, tá? Mas nesse momento também vou colocar o tofu, para já me dar sabor e aroma, certo? E é opcional, na verdade. O tofu, nesse momento, agora, nessa receita, a finalidade é mais de me dar sabor, né? É um tofu defumado, então ele vai me dar esse diferencial aí, né, na sopa, mas não vai me oferecer grandes quantidades de nutrientes nesse momento, certo? Muito bem. E aí, eu poderia colocar um louro, né, uma folha também entra bem aqui. Enfim, essa possibilidade de cada vez ter receitas diferentes, mas a gente está brincando com sabores, e as plantas, elas têm finalidades também diferentes. Poderia fazer um cozidão também, usando um curry, é uma mistura de especiarias, usando uma cúrcuma, né? Estou olhando aqui meus potinhos, o que daria para falar para vocês, que daria para fazer, que ficaria legal, assim, certo? Muito bem. Bom, não tem segredo fazer sopa. Eu acho que o que eu vejo de errado, né? Não, assim, não existe coisas erradas, existe coisas desequilibradas, eu acho que essa é a palavra mais certa para falar. Eu vejo que muita gente gosta, assim, de comer sopa, tem esse hábito de colocar sopa na noite, mas constroem sopas desequilibradas, né? E por que eu vejo isso? Porque é comum ver uma sopa, por exemplo, fiz uma sopa de mandioquinha com batata e macarrão, né? E aí a pessoa faz uma sopona dessa, faz um creme de feijão, põe batatinha e põe macarrão junto. Daí não rola, né, gente? Porque é uma explosão de carboidrato, né? Nesse horário não rola, não é a melhor combinação. Então a gente tem que sempre, já falei isso para vocês, a gente pensa naquela distribuição, então eu tenho que colocar uma porção de leguminosas, uma porção de alimento rico em carboidrato, que no meu caso hoje é a mandioquinha, poderia ser batata doce, poderia ser a batata, poderia ser o arroz integral, para fazer parte dessa sopa também, e uma boa quantidade de quê, gente? De vegetais, de legumes. E aí tem a cenoura, vou colocar já para demorar mais para cozinhar. Vou pôr a vagem também, para demorar mais para cozinhar. Já vai refogando aqui. E aí, enquanto a nossa sopa ela vai chegando no ponto, a gente vai partir para nossa quiche, né? Fiquem aí ainda, que tem várias dicas para a gente preparar uma quiche bem legal, bem interessante. Porque mesmo se eu for fazer uma janta, que eu estou sugerindo aqui no formato de sopa, mesmo se ela não for no formato de sopa, a gente tem que pensar da mesma forma. Se eu estou pensando num sanduíche, eu preciso pensar, vai ter o pão com carboidrato, tem que ter uma fonte de proteína, e se eu falar uma proteína vegetal, então pode ser um hambúrguer de grão de bico, pode ser taco né, que é grão de bico, pode ser, posso fazer um wrap, né, de vegetais com rolos no meio, por exemplo, tofu, coringa aí, e se eu for comer uma comidinha mesmo, né, que também é hábito de muita gente, pode ter aí um arroz, né, com uma leguminosa, um feijão, enfim,
enfim, alguma coisa com alguma leguminosa, e legumes, né, vegetais. O ideal é que a gente tivesse sempre uma salada de hortaliças cruas, legumes crus. Eu entendo que às vezes, né, a gente está numa época mais fria, não rola comer salada à noite, mas nada, né, como uma alternativa aqui que eventualmente até sugiro, que um suco, né, bater, por exemplo, cenoura, bater com umas folhas junto, fazer um sucão de legumes, colocar uma vitamina C no meio, fique legal também, é uma alternativa, e ajuda aí a gente dar uma equilibrada, principalmente se a gente não comeu uma bela de uma salada no almoço. Então, a gente chama isso, são estratégias de a gente equilibrar nutricionalmente, né, de manobras dietéticas, de colocar mais cruz no dia. Por quê? Porque, eventualmente, eu passo meu dia na rua, não consigo ter esse equilíbrio, mas nos momentos que eu estou na minha casa, eu dou um jeito de colocar alimentos crus, porque alimentos crus, eles têm uma densidade nutricional maior, né, gente, do que cozidos. A gente vai perdendo, né, nutriente durante o processo, durante todo o processo a gente vai perdendo, né? Desde descascar, picar, cozinhar, a gente vai perdendo o tempo todo nutriente, né? Bom, a minha lentilha que eu já deixei de molho, então na hora do almoço, eu cheguei em casa, cozinhei ela tá al dente. Então aqui eu vou falar só mais uma dica antes de colocar ela na panela para a gente ir para quiche. A lentilha, essa sopa, eu posso preparar, vai dar uma bela de uma panela de sopa hoje, né? O que eu vou fazer com essa sopa? Eu não vou ficar 10 dias comendo a mesma sopa, eu vou congelar ela, depois que ela esfriar, em vários potinhos, e eu vou, né, devagar, né, ao longo dos próximos dias, eu vou descongelando. Nesse processo de congelar e descongelar, eu perco várias coisas. Eu perco um pouco de nutriente, por isso que é bom ter sempre cru junto, para eu ter essa compensação dietética acontecendo, né? Eu perco o resultado visual, porque muitos legumes perdem cor, perdem textura, né, perdem sabor, né? Então, principalmente se eu cozinho muito. Então, se eu congelo eles meio al dente, na hora de descongelar, eles ficam mais agradáveis, assim, vamos falar, né? Eu, particularmente, eu uso essa estratégia, porque não faço sopa todo dia, mas né, faço sopa, vou variando os sabores, e aí eu tenho vários sabores, às vezes, no freezer, e vou descongelando. É uma estratégia de chegar à noite e poder ter uma refeição legal para te dar um nutriente, né? Para te dar essa sensação de saciedade. Então, isso daqui é muito importante, gente. Ó, tá com um aroma incrível, mas tá com uma cor legal, tá colorido, né? Isso tá atrativo, dá vontade de comer, né? Então, isso é importante quando a gente vai pensar numa receita também, né? Preparar. Então, agora eu vou deixar... A minha lentilha, ela tá al dente. Não tá muito macia. E exatamente isso que eu queria. Que não ficasse muito macia. Porque agora, junto com os legumes, a gente vai cozinhar. Vou colocar um pouquinho mais de água, que poderia ser um caldo de legumes, se você conseguiu preparar, né? E a gente vai deixar ela aqui cozinhar tudo junto. Daqui a pouquinho a gente tem uma bela de uma sopa legal aqui, só para vocês verem, né? Tá bem legal, bem legal mesmo. Então vamos lá, gente. Enquanto a nossa sopa cozinha, a gente vai fazer o acompanhamento de uma sopa. É legal a gente ter, principalmente se a gente vai fazer isso para uma família, né? Então, ter ali uma coisa que vai acompanhar, uma quiche, pode ser super fácil de fazer. Vou pegar aqui os ingredientes da quiche, trazer para cá.
Então, a gente vai começar fazendo a massa dessa quiche, certo? Boa. O que eu tenho aqui, então, como elementos, né? Quando a gente fala de uma alimentação mais detox, né, mais anti-inflamatória, a gente tira farinhas refinadas, farinhas com glúten. Por quê? Porque isso vem desequilibrando muita gente. Então, no primeiro momento, é bom tirar, né? Todo mundo, não é que todo mundo tem sensibilidade ao glúten. Eu vejo que se a pessoa está muito inflamada, se ela ganhou muito peso, é bom tirar por um período. É bom desinflamar, é bom desinchar, é bom dar um tempo para o corpo se restaurar, né? E aí a gente pode sim usar outros elementos, né? Porque o glúten, que é a proteína do trigo, ele vem trazendo, né, desequilíbrios para muita gente, mas na verdade não é só isso. Eu acho que é o padrão alimentar no contexto geral, rico em açúcar, em farinha, em derivados de leite, né? E excessos de proteína animal, tudo isso vem desequilibrando e as pessoas vem sentindo dificuldade de digestão, né, principalmente de glúten. Então, se a gente tira, desinflama, lá na frente, né, isso pode melhorar, sim, pode melhorar muito, inclusive. Então, aqui eu tenho uma misturinha de farinhas sem glúten que a gente compra no mercado por aí. Eu vou misturar com fubá, que é farinha de milho, que poderia ser uma farinha de grão de bico, também dá super certo aqui. Até mais interessante, inclusive, mas não é habitual da gente ter em casa, né? Eu acho que muita gente que talvez assista a live ou o nosso bate-papo aqui não vai ter em casa, mas tem fubá, então a gente pode colocar sem problema nenhum. Como forma de me dar estrutura na massa, fácil de trabalhar, a gente sempre, é comum a gente poder trabalhar com ovo, né? Como a gente está falando de uma alimentação detox, que não entra farinha, proteína animal, a gente vai usar como ovo, o substituto do ovo, a gente usa a linhaça. Então, enquanto eu fico conversando, explicando aqui para vocês, vou deixar a linhaça hidratando. E aí, o que a gente vai usar? Claro, vai um pouquinho de azeite, mais ou menos uns 30 ml, umas 3 colheres de sopa, mais ou menos, não muito. E para me dar a maciez também nessa massa, cremosidade e tal, então, deixa eu colocar um pouquinho de sal antes que eu esqueça. E me dá cor também, sabor, né? E nutriente, porque aqui a gente está falando de abóbora, um purê de abóbora cabotiá, riquíssimo em vitamina A, fibras, enfim. Então a gente vai trabalhar colocar ela aqui e a gente vai colocar a mão na massa, vai fazer uma massa que fique numa consistência ótima de eu poder abrir aqui na minha assadeira de quiche, certo? Então, aqui eu tenho a minha linhaça hidratada, e aí aqui eu já adiciono aqui, e agora a gente vai colocar a mão na massa. Talvez eu precise colocar um pouquinho mais de massa, então só para vocês verem, né? Então, aqui agora a gente vai trabalhar. E aí eu vou mostrar para vocês, eu não coloquei nada de água, tirando a água da linhaça, né? E aí vocês vão entender que a gente vai devagarzinho agora chegar no ponto da massa. Opa, ó, tá vendo? Ela tá bem seca ainda. Então, devagarzinho a gente vai adicionando. E quando eu falo devagarzinho, é devagar mesmo. Sempre todo mundo me pergunta, quantos ml? Assim, é muito relativo, porque se o seu purê de abóbora está com mais água, você provavelmente talvez nem precise colocar água, ou se precisar colocar água, vai colocar uma quantidade bem pequena. E a gente tem que sentir mesmo, né? E ir hidratando devagar, e trabalhando a massa, até ela ficar fácil de trabalhar. Ó, eu coloquei um pouquinho de água, não tá boa ainda. Então, devagarzinho a gente vai colocando mais um pouquinho. Eu gosto sempre de colocar na minha mão, porque se eu vejo que cai demais na mão ali, se eu perco o ponto, é mais complicado, porque aí eu tenho que ficar emendando com farinha. E põe mais farinha, e põe mais farinha, e eu acho que isso é bem complicado, no sentido de... vai desequilibrando, né? Fica mais ressecada. Aqui, mais ou menos assim, se eu coloquei
vou passar daqui a pouquinho para vocês a receita da massa e tudo mais. Se eu coloquei abóbora, eu coloco mais farinha, perco o sabor, né? Então, ó, tá quase lá. Tá vendo? Já tá bem mais fácil de trabalhar. Então, agora é bem pouquinho mesmo de água. E aí a gente já, ó, fica bem legal de trabalhar. Vou hidratando a massa aqui. E aí eu já posso abrir ali na forma de quiche. Eu poderia abrir aqui, né, na minha bancada, ou posso abrir diretamente. Então, aqui está a nossa louça de quiche, ó, fácil de trabalhar, certo? Bem fácil de trabalhar, tá bem gostosa, ó, desgrudando, né? Aproveita. E aí a gente simplesmente abre aqui. Vai abrindo. Essas quantidades que eu passei para você vai dar certinho uma forminha de quiche. Dessas de... Acho que tem 30 centímetros aqui, 25, sei lá. E aí a gente vai abrindo. Já mostro para vocês aqui. E aí, quais seriam as possibilidades? Eu posso desde fazer mini quiches, né? Se eu tiver aquelas forminhas individuais, e congelar elas, né? Assadas, claro. Seria uma possibilidade de fazer individuais, mas ou fazer elas inteiras assim e porcionar e congelar, né? Também é uma alternativa, porque eu chego em casa no dia anterior, por exemplo, eu já descongelo na geladeira e aí na hora de servir é só dar uma esquentada no forno, né? Seria uma possibilidade. Então, aqui eu vou já mostrar para vocês. Fica bem legal de trabalhar, gente. Não tem segredo. Acho que o segredo aqui é chegar no ponto dela, né? Para que ela fique no ponto certo de trabalhar. Olha que bonita. Bem legal, né? E aí, agora, eu vou dar uma leve selada nela. Realmente leve, só uns 5 minutinhos, enquanto a gente começa a preparar o recheio dela. Eu faço uns furinhos só para ela não estufar no fundo. E aí a gente já vai pro recheio. Vamos lá. Fácil de fazer, gente. E aí, se eu não consigo fazer no dia, né, na hora, faça antes, tenha congelado, tenha pré-preparado, né? E aí você consegue construir receitas legais, refeições legais, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o recheio, então, da nossa quiche. E aí, a gente tem que tornar isso gostoso, né? Acho que esse é o grande desafio, quando a gente tira um monte de ingrediente que dá sabor, quando a gente tira a gordura, né? Porque a gente está falando, o que é um recheio habitual de uma quiche? É creme de leite, é ovo, né? E a gente tira isso, a gente tem que trazer alternativas gostosas, tem que ficar bom, né? Bom, primeira coisa, a gente vai fazer o nosso creme, né? Como se fosse o nosso creme de leite, por exemplo, né? A base do nosso creme vai ser inhame. Então, aqui eu tenho já inhame cozido, certo? Então, a gente vai bater o inhame. Para me dar uma cremosidade, uma certa cremosidade, também vai contribuir com um pouco, né? Exatamente, a cremosidade vem do teor de gordura. Eu vou colocar aqui meia xícara de amendoim cru. Eu tentei achar alternativas, né, que fossem mais acessíveis, mas quem tiver em casa e quiser pode colocar castanha de caju crua, por exemplo, né? Também é uma possibilidade. Beleza, eu coloquei aqui, o que mais eu vou colocar?
Vou colocar sal. Sal. Vou colocar, vou ralar aqui noz moscada, já no meu molho branco. A gente tá fazendo, na verdade, um molho branco, né? Como se fosse um molho branco para... E esse molho, isso que eu tô passando para vocês, pode sim fazer parte do molho branco, tipo, vou fazer um estrogonofe, eu uso essa base para fazer estrogonofe, por exemplo, né? E aí, claro que a finalização é outra, mas a base é mais ou menos essa. Um pouquinho de água, não muito, um pouco de água. E aí eu vou fazer um creme, vou fazer um creme bem legal com isso. E depois a gente vai adicionando o restante, né? Ok. Bom, a gente tem um creme, uma consistência ótima aqui, que é o que eu quero agora. Eu não quero uma consistência muito mole, tá? Tá com uma consistência ótima. Por isso eu não coloquei muita água. Por quê? Porque eu quero uma consistência que na hora de cortar a quiche não desande, não desmonte, né? Então ela vai para o forno ainda, esse creme, e aí na hora de cortar fica com uma consistência ótima. Para me ajudar a finalizar essa consistência, eu vou colocar aqui um pouquinho de polvilho azedo, que além de me ajudar na consistência, vai me dar também sabor, né? Vai me dar vai me remeter um saborzinho mais azedinho, assim. E quando ele vai para fornear, quando ele vai para assar, ele também dá um resultado legal. Então eu gosto de usar o polvilho azedo nesse momento, né? De ir para o forno, não quando eu vou fazer, por exemplo, um estrogonofe, tá? Muito bem, ó. Como que tá o nosso... Ficou com uma consistência melhor ainda, né? Tá perfeito agora. Então, eu vou pegar esse creme e a gente vai na verdade, compor o recheio da nossa quiche. Do que eu vou propor hoje, que também pode ser, vocês podem criar. Então, eu peguei aqui cogumelo Paris, né, que é legal, e como forma de enriquecer, né, a parte proteica, estou colocando aqui ervilha congelada, eu descongelei. E aí, agora eu vou trazer os elementos de sabor, né? Vou colocar um pouquinho de alho, cebola, sal, pimenta, né? Aqui eu não coloquei nada ainda, pimenta. Eu vou desligar a sopa, já tá boa a sopa. Tá incrível o aroma aqui, tá bem bom. E um pouquinho de sal. A gente pode colocar um pouquinho de azeite também aqui e incorporar o nosso molho branco. Não precisa ser muito azeite, a gente tem o amendoim ali também, né? Pensando que a gente não precisa tanta gordura. Então, agora eu vou colocar aqui o nosso creme. O inhame é muito versátil, gente. A gente consome pouco inhame, né? Mas ele é muito versátil, ele é neutro, ele é nutritivo. Ele tem uma forma, ele tem um tipo de uma mucilagem, né, que ele produz, assim, não sei se vocês já tiveram a experiência, e essa mucilagem, ela tem um princípio prebiótico legal, ela ajuda a melhorar desconfortos gástricos, dor, sabe assim, quando quem está com uma sensação de gastrite. Então, o inhame, ele tem um fator bem legal de fácil digestibilidade e é uma forma de a gente enriquecer nossas receitas. É muito mais saudável comer inhame do que creme de leite, né? Então, essa é a proposta de hoje, de mostrar para vocês como a gente tem resultados incríveis com receitas à base de plantas, né? Então, aqui eu tô com os cogumelos, a nossa ervilha, o nosso creme. Isso daqui é o nosso recheio, a nossa quiche. Que a base da nossa quiche está lá no forno, certo? Então, ó, gente, ó, a consistência é firme, né?
E é assim que eu quero mesmo, por quê? Porque na hora de cortar, eu não quero que desande, desmonte tudo isso, né? Então, ó, olha que lindo. E tá tudo, o cogumelo tá cru, eu só piquei ele vai, né, ele vai assar agora junto ali com a quiche. Então, tá perfeito, né? Perfeito. E aí eu vou decorar com os tomatinhos cereja, para dar uma cor. Eu poderia aqui também colocar uma erva, né? Poderia colocar aqui sei lá, uma alecrinha, fica legal. E aqui tá a nossa... Opa! Ela deu uma selada rápida. Boa. Mas olha que linda a massa, né? Cor linda. Ela deu uma selada. E aí agora a gente coloca nosso recheio aqui. Enquanto a nossa quiche assa, eu vou passar para vocês a receita. Até sobrou um pouquinho de... Ó, perfeito. Caprichei no recheio. Bem bonita. E agora fica mais ou menos uma meia hora no forno mais baixo. E para terminar, né, de cozinhar devagar, a gente tem que agora cozinhar devagar. Para vocês verem, olha que linda. Então ela fica firme mesmo, né? E ela vai agora desidratar ainda ali no forno. E na hora de desenformar, fica perfeito, tá? Então vai aqui nossa quiche vai pro forno. Ah, esqueci de colocar os tomates. Vou colocar os tomatinhos. Tomatinhos cortados, a gente vai enfiando aqui, mais para decorar. E dá sabor, né? Depois que eles assam, eles ficam bem gostosinhos também. E aí não tem regra, né? Mais só para mostrar para vocês a ideia da quiche, né? E aí agora a gente vai passar. Isso daqui já é uma refeição, né, gente? Se a gente falar de verão, no verão, uma quiche com uma bela de uma salada, em vez de uma sopa, também super tá valendo. Bom, vamos lá. Enquanto nossa quiche tá no forno, vou passar para vocês a receita. Então, acho que da sopa não faz sentido, né? Eu passei para vocês a combinação, o princípio de pensar numa sopa equilibrada. E eu acho que esse é o lance, né, para a gente ter refeições equilibradas, né? Não colocar muito carboidrato, nem nada disso. Mas vamos falar então da receita da quiche. A massa, o que eu usei? Eu peguei 70 gramas de fubá, 120 gramas de farinha sem glúten, 150 gramas de purê de abóbora, 40 ml, mais ou menos 30 ml de azeite, sal marinho e água se necessário. E de linhaça, uma colher de sopa, 10 gramas mais ou menos, certo? Para o recheio, então para o nosso creme, eu peguei 300 gramas de inhame, dá 2 inhames médios mais ou menos, né? E aí também não tem regra, né? Mas o grande segredo é chegar numa consistência boa desse creme. Então, 300 gramas de inhame, 50 gramas de amendoim ou castanha de caju crua. Eu coloquei 20 gramas de polvilho azedo, água, 100 ml, mais ou menos, 150. Então, a gente tem que ir vendo, né? E aí, para o recheio, nesse caso, eu usei 200 gramas de cogumelo, uma bandeja de cogumelo fresco, 150 gramas de ervilha congelada, que eu descongelei, tomatinho cereja cortado no meio, sal, pimenta, a noz moscada no creme, né? E basicamente foi isso que eu usei aqui para a gente finalizar a nossa quiche. E é isso, então a composição dessas duas receitas, uma sopa bem legal, bem equilibrada, com uma quiche, é perfeito para uma refeição à noite, por exemplo.
Essa quiche poderia vir muito bem acompanhada de uma salada, inclusive uma salada de lentilha com folhas, né, com vegetais crus, também é uma alternativa. Colocar uma semente de girassol aqui também, inclusive usar semente nas sopas também é possível. Enfim, gente, é muito legal, existem milhares de possibilidades, né? Eu acho que é tão rico, é tão incrível, né, esse universo de criar receitas com ingredientes de origem vegetal, que é incrível. Na verdade, desmistificar essa coisa de que é difícil, né, que é complicado, que não é gostoso, porque isso não existe, né? Então, eu acho que a ideia aqui também é trazer essas possibilidades para inspirar vocês a criarem receitas mais legais, brincarem com sabores, textura, enfim, é muito, muito legal. Bom, mais uma vez eu quero agradecer, é muito gratificante estar aqui com vocês, compartilhando isso com vocês, eu gosto muito de estar aqui. Me inspira muito se vocês puderem comentar e falarem o que vocês estão achando, se vocês têm alguma pergunta sobre algum tema específico. Isso me mantém muito motivada a continuar fazendo os encontros e trazendo temas. Eu entendo que não é todo mundo que consegue estar no horário que eu marco, e tem muita gente que assiste depois e está tudo bem. Eu tenho deixado as lives por mais um dia aí para o pessoal poder aproveitar. E é isso. E em breve a gente se vê de novo. Semana que vem vai estar recheada de novidades, recheada de coisas legais, de temas que eu tenho certeza que vocês vão querer participar e saber. E é isso. A gente se vê em breve. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito legal. E um prazer enorme estar aqui com vocês.